Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Caminho do Tarô. Olá, João, seja bem-vindo novamente. Boa tarde. E vamos lá. A gente sempre, toda vez que a gente começa essa live da energia do mês, eu te pergunto quais foram as cartas que saíram no mês passado, porque eu não me dou nem o trabalho de entrar para olhar. Eu só lembro da energia mesmo, que era do Ah, não, louco. foi o louco, eu entrei. Mentira, Isso. olha como só, eu já tinha esquecido. Eu entrei, falei, não, esse mês, em vez de chegar para o João, eu falei, que carta saiu no mês passado? Eu vou olhar. Acho que foi Rainha de Espadas também, né? Que saiu na Rainha de área de Espadas e trabalho. a outra eu não lembro agora. É. Para mim, o que fica mais marcado é a energia principal. Eu acho que as outras duas que a gente lê, elas são para ilustrar um pouco para as pessoas, para a gente conversar um pouco sobre como é que isso pode acontecer. Mas eu acho que o forte mesmo é a carta do Arcano Maior que a gente tira para entender essa coisa. E é legal olhar agora para trás, e aí, assim, já foi mês de julho, né? A gente já está falando de energia de agosto. Quando você mandou para mim o flyer para a gente começar a divulgar que ia fazer, eu falei, nossa, foi semana passada que a gente combinou de fazer janeiro, e a gente já está em agosto. Em agosto, nem acredito. Nossa, Vai passar meu muito aniversário já está rápido. chegando, meu aniversário é em setembro. Eu falo, meu Deus. Muito rápido, e eu acho que, assim, pelo que eu percebi, pelo que eu fui vivenciando, foi a loucura, né? Aconteceu um monte de coisa. Esse mês foi muito agitado. Deixa eu pensar. É que eu não sei, a minha vida ela tá meio esquisita, então eu não consigo assim nem te dar um cenário assim do que está acontecendo, mas com você conseguiu sentir então, a energia Eu do consegui louco. perceber várias coisas que a gente falou, não só na minha esfera pessoal, mas quando a gente olha para o país, para o que está acontecendo politicamente. Tem muita coisa acontecendo dessa loucura toda que as pessoas falam, não acreditam que isso está acontecendo. É um Ah, pouco dessa não, a energia, única né? coisa que eu lembro foi da erupção do vulcão, mas ou foi mês passado que eu falei da erupção do vulcão lá na África? Que Foi no mês aconteceu umas passado. coisas esquisitas. Foi. Eu sou mais inteirada nessas questões ambientais do que acontece no mundo de ambiental do que de política. Então, às vezes você traz, fala, não, na política eu nem sei o que está acontecendo. Eu vivo assim, away do mundo. É sua A carta de eremita. a sua carta de personalidade. Então, tudo É. que fala de cataclisma ou dessa coisa do mundo, principalmente no que é clima, te atinge muito. Eu acho que a coisa mais emblemática que a gente viu agora desta loucura que nunca tinha acontecido nesta intensidade recentemente foram as duas inundações. Primeiro na Alemanha Teve, foi feia também. e em Londres, na semana passada foi muito Em feio Londres também. também? Em Londres não chegou a morrer gente, não foi menos do que na Alemanha, mas eles perceberam que eles não têm estrutura para ter uma intensidade de chuva tão grande, porque não tem pão de água aí, né? Mesmo com Tamisa, não dá saída suficiente para a água toda cair. Nossa, falando em loucura, eu sei que a gente às vezes entra, né? A gente cai no buraco aqui, vai indo, vai sei lá, afundando no assunto. Mas eu sei, a gente vai voltar. É só uma coisa que eu acordei pensando hoje de manhã, que era um assunto que eu pesquisava muito anos atrás, que é a inversão dos polos da energia magnética da Terra, do campo magnético da Terra. E eu não sei, eu acordei com isso na minha cabeça hoje, fui pesquisar. E eles falaram que está acelerando, está 25 milhas por ano de afastamento do ponto original, então está acelerando. Então, essa questão da mudança dos polos também tem uma intensidade muito grande nesses cataclismos, né? Nessas mudanças, Sim. porque tem muito a ver com a energia, né, da Terra, né, esse campo magnético, mas está muito associado também ao centro da Terra, né? A gente esquece que a gente está vivendo aqui na superfície, mas lá no centro tem aquela coisa assim gigantesca se movimentando, né? É uma coisa viva, não é uma coisa parada. A gente acha que a Terra ela está estática, só que está mostrando cada vez mais mudanças e está vindo, né, para a nossa superfície, vamos dizer assim. Então, eu acho que essas isso coisas que a gente está vendo. é um assim, né? ponto também dessa energia, dessa loucura de tudo que a gente está vivendo, né? Sim, que agora ficou bem evidente, porque eu estou mencionando essas coisas que aconteceram na Europa, porque é um cenário que nunca tinha acontecido desta forma. Assim. Nunca é muito forte, mas em 100 anos na Alemanha não chovia desse jeito. Então tem uma mudança muito grande acontecendo. Essa coisa da mudança do centro, dos polos, me faz pensar muito numa coisa que a gente falou no começo do ano, na primeira carta que eu falei, ó, esse é o ano do Papa.
o primeiro semestre vai ser muito travado, no segundo semestre as coisas vão se acelerar muito, inclusive a percepção do tempo. Então, agora, agosto e setembro, você vai ver isso mais intenso ainda. Daqui a pouco a gente está falando de novo. Eu acho que tem uma sincronicidade com essa energia que a gente está falando e com isso que você falou, que em nós é essa percepção de que o tempo está muito rápido. É tudo muito rápido. É muito louco. Né? E já falando do tempo, só mais um assunto fora do nosso assunto normal aqui. Eu sigo uma astróloga, a Molly McCoy, ela é incrível, ela tem umas canalizações assim incríveis, é muita astrologia cósmica, sabe, que ela faz. E ela fala que nunca antes na história da humanidade a gente teve esse aceleramento na nossa evolução. Então a gente esquece que não é só movimento da Terra, não é só movimento do clima e não é só movimento de mudanças na nossa sociedade, é uma mudança energética de evolução também, que o ser humano está evoluindo muito rápido. Então ela fala o quê? Por que a gente está exausto? Por que a gente está cansado? Porque a gente curou muita coisa em pouco tempo. Então ela falou, às vezes um processo que você ia levar uma década para viver aquele processo, curar e superar, a gente está vivendo isso em um ano, às vezes em meses, né? Então, se a gente olha para esse último ano, ou olha para 2020, e a gente vai olhar para os nossos processos, eu percebo isso na minha vida pessoal, de processos que talvez levaria, sei lá, teve um processo meu que levou 6 anos com relacionamento, né? E eu vivi outros processos que se finalizaram em meses. E assim, tudo, o começo, o meio, o fim, o processo, a superação e bola para frente, sabe? Meses, ao invés de 5 anos, 6 anos. É muito louco. Eu estava dando uma aula de tarô hoje e a gente estava conversando um pouco sobre isso. O tipo de pergunta que as pessoas fazem hoje é totalmente diferente do que era 30 anos atrás, do que era 100 anos atrás. Quer dizer, eu não sei porque eu não estava lá. Há 100 anos atrás, as pessoas queriam saber se iam casar, se ia morrer, se ia para o céu, se ia para o inferno. É mesmo? Né? Era totalmente diferente. Então, se ninguém ia para o tarólogo para perguntar de trabalho, queria saber como é que a vida ia se encaminhar, como é que a vida ia se resolver. Isso muda muito, e agora, por exemplo, a gente tem um método de jogo para olhar outras coisas num espaço mais curto de tempo, né? Respeitando mais essa coisa do oráculo, mas as perguntas são muito de trabalho, são muito agora, né? Essa coisa dessa aceleração traz um sentimento de que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que se resolver agora, minha vida tem que se resolver agora. Não é assim, né? Apesar de estar vivendo isso, tem processos que você tem que respeitar, que tem um tempo até de cura para que você perceba isso, né? E eu achei muito interessante você ter colocado essa questão das perguntas, né? Porque eu recebo muita pergunta, mesmo quando é falando de amor, né? A gente sempre trabalha, amor, amor. Mas são perguntas, assim, diferentes chega para mim, assim, gente falando o que eu preciso olhar, o que está me bloqueando, o que eu preciso entender sobre o meu processo, né? Então, tem esse aprofundamento. As pessoas que não entendem como o oráculo funciona e vêm para o tarólogo, vêm perguntar, é o amor da minha vida? Eu vou encontrar felicidade um dia eu vou me casar? E hoje as pessoas estão percebendo assim, o que eu preciso curar para eu encontrar alguém? Por que eu não encontro alguém? Né? Tem métodos de jogo que a gente fala isso, para conseguir mostrar para a pessoa o que ela está fazendo com a vida dela, no aspecto sentimental, que não tem evolução. Por que você não encontra alguém? Por que você está vibrando com tanto medo ou com tanta aflição, em vez de se abrir para alguma coisa, né? E as pessoas não conseguem nem olhar isso de uma outra forma. Então, mesmo falando de sentimento, falando de relacionamento, que é uma das questões que mais trazem as pessoas para a gente, o tipo de pergunta é outro. E, nossa, eu ia falar uma coisa que fugiu. Bem a hora que eu vou falar, foge, né? O que eu ia falar. Eu ia falar da questão da autorresponsabilidade, que eu acho que é essa nova consciência que a gente tem sobre os processos da vida, de que assim, não adianta você ficar olhando para fora, você tem que olhar para dentro e a partir de dentro encontrar as respostas e aí você projeta, né? Então é muito aquela coisa de se resolve para poder resolver aqui fora. Né? Então, essa mudança de consciência eu percebo bastante. É que assim, eu não posso te dizer de 6 anos atrás, porque eu tenho 4 anos atrás, né? E talvez quando eu comecei lá, final de 2017 e 2018, que foi o boom do Theta Healing, né? E dos processos de cura energética, as pessoas já estavam mais ou menos nesse caminho. Já.
Então, talvez eu não peguei o processo anterior ainda. Isso, de outro tipo de pergunta, mas até essa coisa do Theta e de outras ferramentas que foram aparecendo, é o que você falou de autorresponsabilidade e principalmente de autorreconhecimento. Sim. Né? Mais do que fazer uma leitura de previsão, eu faço uma leitura dizendo para a pessoa o que está acontecendo na vida dela. E você se reconhece no que eu estou falando? Você está se reconhecendo nisso? Isso que é importante. Que é um pouco do que a gente faz aqui. Quando a gente fala da energia, a gente não está fazendo uma previsão. A gente está falando de um movimento. E como é que você se reconhece nisso? Né? Você pode ter vivido essa coisa ou ter ficado assim, como você falou, não, eu não vou, eu tenho as minhas questões, eu vou ficar para dentro agora e não vou vivenciar isso. É o seu livre-arbítrio, é o seu momento. Mas é importante que as pessoas percebam esta relação, né? Como é que isso te atinge? E um movimento muito bonito, que isso eu consegui participar um pouco, ver um pouco desse processo, dessa transição, né? Um pouco em você e um pouco no meu processo também, que foi a questão de usar o tarô no processo de cura, né? Como facilitador de cura para as pessoas. E eu acho isso muito rico, porque eu acho que isso é algo que o tarô... É aquilo que você falou. O tarô, ele está entrando, né, nessa nova vertente de várias formas que você utiliza o tarô, além do divinatório, além de... e é isso que vai acontecer na sua vida. Né? Então, tarô na constelação, tarô no Theta Healing, eu uso tarô com a cura multidimensional, e assim, e vai indo, e vai evoluindo, e vai aparecer muito mais coisas ainda. Vão aparecer muitas outras utilizações, né? Formas de você trabalhar com o oráculo de forma responsável, né? Você tem que ter segurança para poder fazer isso, mas o que a gente percebe é que ele tem muitas outras dimensões que a gente não percebeu ainda, né? Verdade. Eu trabalho, por exemplo, com interpretação de sonho, que é uma coisa que poucas pessoas falam sobre isso. Como que funciona? É o mundo simbólico do oráculo falando com o simbólico do seu inconsciente. Inclusive, então, preciso te agradecer, João, porque depois que você ensinou aquele método que eu assisti, quando você fez aquela live, qual o nome dele, gente? A gente estava falando dele agora. O Ney Naif? Isso, o Ney Naif, né? Aquela live que eu O encontro da nova consciência na Paraíba. É outra coisa, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos. Eu acordo, nossa, eu vivi várias histórias, vários filmes, e aquilo eu falava, mas o que significa? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de atribuir símbolos para os meus sonhos de um jeito que faça sentido. Então, assim, riquíssimo, porque agora eu consigo atribuir um significado e tirar algo daquele sonho que para mim não fazia o menor sentido. As pessoas, né, o ser humano tem muito medo do sonho premonitório. Então, ele, quando olha para o sonho, ele acha que ali tem alguma coisa que vai acontecer, ele tenta olhar para aquilo literalmente, e nunca é literal. E assim, o tarô também não vai te dizer é isso ou isso, mas ele vai falar, olha o que está acontecendo na sua vida. Preste atenção neste momento, que simbolicamente essas coisas estão se relacionando. Então, por vezes, você pode ter um insight e falar, entendi, porque eu sonhei isso, e outras você fala, estou sonhando porque eu estou vivenciando esta experiência. Nossa, é incrível, assim, muito, muito rico. E é um movimento tão bonito, né? E a gente ainda tem muita coisa para ver ainda, né, João? Muita transformação. E aí, vamos então para hoje a gente chegou cheio de assunto, né? Falando tudo menos do que a gente veio para fazer. Deixa eu embaralhar de novo. Então, eu vou tirar a energia do mês de agosto. Que é o Mago. Que já tinha acontecido no mês de abril. Só fazendo rapidamente uma retomada, então a gente começou janeiro falando do ano do Papa, depois fevereiro foi a Força, em março foi o Papa em cima do Papa, abril foi o Mago, maio pendurado, junho Imperatriz, julho Louco, e agora a gente tem o Mago de novo, né? O que a gente pode falar dessa energia? É uma energia de fazer, né? De iniciativa, de você colocar as coisas em movimento, o começo de um novo processo, de um novo projeto. Então tem um momento, uma energia que vai passar por nós, que é essa coisa da iniciativa. Tome iniciativa, se responsabilize pelas suas coisas, perceba o que você precisa fazer. Não fique olhando para o outro, né? O mago olha para ele. Uma coisa muito interessante nesta carta, assim, as ferramentas estão na mesa, né?
que representa os naipes dos arcanos menores. Você já tem as ferramentas neste momento que você está e você precisa de alguma forma aplicar isso. E é engraçado que a gente estava falando dessa coisa da energia, né, do mundo, no movimento da Terra, e essa carta sempre me chama muita atenção, essa mão para cima e uma mão para baixo, remete à máxima da alquimia, de Hermes Trismegistus, que é assim na Terra como no céu. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. E eu, às vezes, resumo como assim na Terra como no céu, porque é uma coisa que está no Pai Nosso, que as pessoas, às vezes, falam isso o tempo todo, mas não tem a consciência da força. Não tem a consciência do que significa, né? Que é isso. Então, essa energia que está lá também reflete aqui, e você perceber como é que você faz isso, como é que você canaliza isso, é o movimento. Então, é muito importante perceber isso, fazer as coisas. A gente tem que lembrar que a próxima carta é a sacerdotisa, que fala muito do inconsciente, do planejamento. Então, planejar e olhar, mas principalmente fazer. E o número 1, com a carta do Papa, que é o número 5, a gente tem o número 6, que é os enamorados. Então, o pano de fundo da união dessas duas cartas é os enamorados, que fala o quê? De escolha, de livre-arbítrio, de possibilidades, de você se harmonizar com você e com o seu ambiente. Então, tem uma coisa ainda de escolhas que você precisa fazer, mas você precisa escolher e você precisa fazer. Tem uma conexão deste mundo superior, tanto que na cabeça dele a gente tem esse símbolo do infinito que fala dessa iluminação que ele tem. Sabe uma coisa que me fez lembrar, você falando do mago? No dia 8 de agosto, vai ter uma lua nova no signo de Leão, e tem o portal do Leão, né, The Lion's Gate. E a Molly McCord, astróloga que eu sigo, ela falou muito assim desse potencial criador, potencial da criatividade. É muita energia de Leão, mas é uma energia que fala muito do mago, porque o mago, ele está muito conectado com esse potencial da criatividade, de criar e de dar forma a uma ideia. Sim. Então, eu acho que existe uma sincronicidade, né, uma energia de, olha, se vocês estão com ideias, se vocês estão sentindo esse impulso de fazer alguma coisa, talvez o mês de agosto vai trazer o cenário perfeito para colocar isso em prática, né? Para fazer acontecer. Procure novos projetos, procure novos amigos, seja flexível, fale com as pessoas. Não, apesar de ser uma carta muito de iniciativa, você não faz sozinho, né? Eu não faço nada sozinho, eu estou aqui com você, porque as pessoas vão ouvir, porque a gente tem essa curiosidade de saber como é que as coisas vão acontecer, mas eu não faço sozinho. Se eu tirar essa carta aqui sozinho, essa energia que eu vou tomar conhecimento e consciência dela, ela não tem o mesmo peso quando a gente divide isso aqui. E aí as pessoas vão começando a se atentar para essas coisas também, mas é muito interessante essa coisa do portal, que essa coisa do número 8, que é a Aline Scarpa, símbolo do infinito. Dele, é isso aqui, né? Exatamente. Então, esse portal fica muito evidente 2 vezes o 8 do 8, né? Nossa, mas olha, que bom que saiu essa carta, porque já está dando aí, né, esse anúncio dessa energia que, para quem quiser utilizar, para quem quiser fazer alguma coisa, tem a força, tem a energia. O universo está dando um empurrãozinho, falando, tá aqui, se você quer fazer, vai acontecer. Prestem atenção nessa data, nessa lua nova, que esse é um momento muito significativo para começar alguma coisa, para levar alguma coisa adiante, né? Se você está planejando, está ensaiando fazer algo, esta é uma boa data para você colocar isso em movimento. Sim. Ai, que bom, né? A gente tirou umas energias muito boas nos últimos 3 meses, né? No começo do ano, a gente estava muito assim, desesperançado, falando, meu Deus, não vai melhorar. E olha só, o calendário de vacinação, pelo menos aqui no Brasil, ó, pelo menos aqui em São Paulo, onde a gente está, adiantou. Então, assim, eu ia tomar vacina em setembro, outubro. Meus irmãos mais novos aqui, eles iam tomar no fim do ano, lá para novembro. Eles já tomaram, né? Então, isso é algo que a gente também não pode esquecer. A gente não pode esquecer de ver a evolução das coisas, porque eu acho que a gente ficou tanto tempo assim travado, né, naquela energia de nada acontece, só que as coisas já mudaram e a gente tem que seguir com esse movimento. E é importante olhar isso que você está falando, Débora, para a gente se dar conta do que está acontecendo. Porque senão fica essa energia de que nada acontece, que minha vida não caminha, e tem outras coisas que estão acontecendo que as pessoas não vão percebendo.
Quem vê o vídeo de novo lá do mês de janeiro, eu falei, o Papa tem todas as dificuldades, mas também o número 5, essa representação dessa carta, também fala de cura. E a cura está acontecendo. Ah, mas tem um monte de gente morrendo ainda. Tem um monte de gente que ainda não respeitou, tem um monte de gente que ainda não foi vacinada, que não se deu conta do que está acontecendo. E aí fica difícil, né? Sim. Não estou dizendo que as pessoas têm culpa, mas eu estou dizendo que tem gente que ainda não entendeu esse movimento todo que está acontecendo. Ah, tem gente que pegou a doença e estava respeitando a quarentena, tudo. Aí a gente entra numa outra discussão, né? Do destino de cada um, da escolha, do caminho de cada um, que é muito difícil a gente falar sobre isso enquanto a gente está vivendo o problema, a gente só vai entender isso depois. Mas o mais importante é que é uma energia que agora começa nessa coisa de cura, que antecipou, como você falou, e principalmente agora dessa escolha que você faz, dessa iniciativa, dessa aspiração, é um momento de aspiração muito forte, que é o mês de agosto. Então, é legal ver que é o mago e não é o louco, que não é o mês do cachorro louco. É. Eu acho que o mago, ele traz um pouquinho mais de consistência, um pouquinho mais de direcionamento do que o louco. O louco é muito assim, aberto, tudo pode. O mago já é algo que você tem que concentrar, né? Escolher, que você falou, escolher, concentrar naquilo, fazer aquilo. Né? E não ficar... Não se dispersar, eu acho que é uma coisa importante também dessa energia. Quando essa carta aparece, que ela fala muito de iniciativa, de criatividade, mas não dispersar, não ficar esperando, que é tudo isso que a gente está falando, né? É verdade. E aí, podemos ir para a carta de... Vamos começar relacionamento, vai? A gente sempre tem relacionamento por último, vamos falar relacionamento hoje primeiro. Ó, baralhei, cortei, tirar na câmera para ninguém falar que a gente escolhe carta ruim. Julgamento. E aí, o que traz essa energia do julgamento, Jô? Sempre falo de renovação, né? Quando o destino traz uma mudança que a gente não espera, né? Essa imagem remete muito pro juízo final, quando o anjo toca a trombeta e os mortos se levantam. Esse símbolo da escolha, dos aprendizados, está muito forte nisso. E quando a gente olha relacionamento, ele sempre fala de renovação, de esperanças renovadas. Isso independente de você estar no relacionamento, ou você está buscando um relacionamento, isso tem uma renovação, e é o momento de você entender que tem uma iniciativa lá do mago, que fala com esse movimento que você precisa colocar, mas sempre uma esperança renovada. A carta do julgamento é uma carta muito difícil da gente analisar, porque ela deixa muito em aberto essa renovação. A gente só entende isso depois, porque é uma renovação que vem do destino, é um movimento que está externo a gente, é uma carta kármica, né? Esse número é muito forte. E fala dessa transformação. Então, é um momento de esperança, de renovação, de novos sentimentos. É como se dentro da gente a esperança fosse se retomando, fosse se reconstruindo. Então, para falar de relacionamento, é como a gente estava falando no começo da conversa, como é que está dentro de você? E aí eu acho que ele fala muito desse dentro, que é essa renovação, que é essa energia de perceber como é que isso está caminhando. Uma coisa assim que vem com essa carta, que eu sempre vejo em questão de relacionamento, quando sai o julgamento, eu sempre falo que o julgamento é um grande despertar, né? Quando você está sendo chamado para uma nova realidade, né? Você saiu daquela caixa escura e, de repente, se faz a luz, mas existe aquele período de adaptação de, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E um movimento que a gente está passando, né, agora, em questões de mundo, de astrologia, de energia, de evolução, é que você falou de karma e é muito isso, só que a gente entende karma, a gente não, né? Muitas pessoas acabam tendo uma visão de karma de um jeito que não negativo. Que é negativo. Karma é aprendizado. Karma é aquilo que você colocou como contrato para sua alma vivenciar aqui e aprender e crescer e evoluir. Karma é isso. Muitas vezes as pessoas falam, seu karma é um débito, ficou devendo. Ninguém deve nada, é tudo energia, é tudo experiência e é tudo escolha. Então, na questão de relacionamento, eu acho uma carta forte, porque eu acho que é um período, né? A gente está falando do Lionsgate, está falando da energia do
do mago, energia 1, energia das escolhas, do fazer acontecer e de focar das possibilidades. Então, para mim, assim, quem está no relacionamento está vivenciando o quê? Que caminho é esse que eu estou vivendo dentro desse relacionamento? É isso mesmo? Né? Eu cresci como pessoa, a gente passou por tudo isso que a gente passou nesse último ano. Quem sou eu hoje? Quem é o meu parceiro, a minha parceira hoje, essa pessoa que está comigo? E para onde vamos daqui para frente? Então, quando eu falo de despertar de uma nova consciência, é isso, de quem é você hoje, depois de tudo isso que você curou, depois de tudo isso que você evoluiu, e o que acontece daqui para frente? Né? Então, eu vejo como um novo olhar. Você fala dessa coisa da renovação, e é isso, é um novo olhar. Não significa que vai terminar, mas significa que tem um outro grau de profundidade dentro das relações. Se eu estou falando de renovação, que é bem o que você está falando agora, é porque tinha um estágio anterior, que foi renovado. Né? Esse estágio anterior, ele é de perdão? Você perdoou o que estava acontecendo? Qual era o sentimento que você tinha antes para que tenha uma renovação? Né? Você está permitindo essa renovação acontecer ou você ainda está presa no que aconteceu? Né? Então, se a gente está falando de mudança, é porque tem um estágio anterior que fala desse perdão, né? Inclusive de você se perdoar. Sim. Sim, faz parte do processo de cura. E uma coisa que a Molly McCord falou que fez muito sentido para mim, ela falou que a gente está num processo de encerramento de relacionamentos kármicos. O que significa? Que aquelas pessoas que vieram para a nossa vida, ou a gente que entrou na vida de outra pessoa também, para viver esses aprendizados, eles estão encerrando. A gente está encerrando esse ciclo de aprendizados, e para mim o julgamento vem muito com essa libertação, né? Dessa libertação de ok, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender e agora eu estou pronto para vivenciar talvez algo mais puro, algo que não vem com uma energia tão difícil. E se a gente olhar também para as questões das pessoas que estão procurando, né? Porque a gente colocou na questão de quem já estava no relacionamento. É muito isso de por que você não encontrou ninguém ainda? Porque tinha coisas que estava te segurando, aquilo que você falou, tinha coisa ali segurando. Né? E agora liberta, agora vai olhar para as possibilidades depois desse processo de cura. É o momento de você se abrir para essa renovação. Sim. A renovação vai acontecer só se você permitir, se você estiver pronto para isso. Então, se você perdoou, se você aceitou, se você está pronta para ter este afeto, esse sentimento, aí a coisa acontece. Senão não adianta você culpar o destino e culpar o outro que você não acontece nada, porque é você que tem que corrigir. Sim. E eu sempre falo que no processo de julgamento é assim. Existem as pessoas que vão pegar, né? O anjo vai tocar a corneta, a pessoa vai ficar um pouco ali, tipo, o que está acontecendo? Estava no escuro, que luz é essa? E vai ficar ali, vai falar, ok, deixa eu ver o que tem aqui. E tem pessoas que não, tem pessoas que vão voltar lá para a caixa escura e falar, não, eu prefiro do jeito que era. Ou seja, se não atende o chamado. Né? E isso faz parte do livre-arbítrio, a gente não pode obrigar a pessoa a querer crescer. Na própria carta, você vê que eles se levantam, né? Então, houve o sinal, e aí eles se levantam. Se o sinal tocar, você está pronto para se levantar? Nem todo mundo está pronto para essa transformação, né? Tem muita gente que me procura para processo terapêutico, e eu tenho percebido que, de uns tempos para cá, nem todo mundo quer a cura. Às vezes a pessoa quer só a confirmação de que ela tem um problema. Então, assim, eu não consigo arrumar um relacionamento, eu não consigo encontrar alguém na minha vida, e quando a gente começa a entender o porquê, eu falo, isso aqui que você precisa mudar. E a pessoa fala, não, mas eu não quero mudar, eu só queria que você confirmasse. Então, tem muita gente que vem para saber a confirmação só, né? E essa imagem que eu estava falando, no meu tarot está um pouco mais fácil de ver na luz, tá vendo? Quando ele toca, as pessoas se levantam, né? Se levantam da escuridão mesmo, que elas estavam na tumba, tá vendo? Então, você está pronto para ouvir o sinal? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer, que está nos ouvindo. Eu acho legal essa coisa, eu tenho visto pessoas diferentes comentando depois que eu posto na minha página, existe uma coisa também de uma aleatoriedade, né, de uma sincronicidade. De repente a pessoa, por nada, estava ali mexendo no YouTube, aí apareceu o nosso vídeo, e ele para ouvir. Não é coincidência. Você precisava ouvir aquilo naquele momento. Sim.
Eu acho que a informação, ela sempre chega quando a gente está pronto, né? A gente sempre encontra a resposta quando a gente está pronto. E outra coisa importante do julgamento, para quem está procurando, tá? E, gente, eu estou colocando bastante ênfase nisso, porque eu estou dentro desse processo de julgamento aqui também, tá? Então, qual que é a questão, né? O que o João falou e aí, quando aparecer, você vai atender o chamado? Então, gente, com essa energia do Lionsgate, do Mago, dos portais, da Lua Nova, dessa grande renovação, muito provavelmente vai começar a aparecer as pessoas que estão destinadas para o nosso caminho. Quando eu falo destino, gente, é muito aquela coisa de escolha de alma, tá? Não é destino do que vai acontecer na sua vida, você tem escolha. Mas tem certas almas que escolhem se encontrar aqui por algum motivo, né? Então, para mim, é muito esse momento. Só que aí, quando chega essa pessoa, se você não está olhando para os seus processos lá da caixa escura e fica com medo, você perde a oportunidade. Então, é uma carta também para lembrar o quê? Vai aparecer, mas quando aparecer, não sai correndo, cresce, tenha a coragem, porque, gente, relacionamento é crescer, é evolução, é você sair da sua zona de conforto e entrar em contato com a sua vulnerabilidade. E dá medo. Né? Mas não adianta nada pedir todos os dias por um relacionamento e quando aparece você sai correndo. Mas não era isso que eu queria, mas dá muito problema, dá muito. O relacionamento não é fácil, não. Mas é a escolha, por isso que você tem que ter claro o que você está buscando. Exatamente. Ó, tem alguns dias aí antes de agosto, né? Começa aí a rever os processos, né? Ter o direcionamento, o que é que você quer manifestar na sua vida, porque tá chegando. E agora vamos falar de trabalho. Cortei. Ó, Rainha de Ouros, uma carta positiva, hein? Rainha de Ouros. Positiva quando ela está falando de trabalho, né? Essa coisa de carta positiva, a gente já falou um pouco sobre isso também várias vezes, assim. Não tem carta negativa, depende do que você está perguntando, depende do que está aparecendo para você, mas a Rainha de Ouros tem essa coisa muito forte da materialização, né? É uma carta que fala de autoridade, é uma carta que fala de preservação. Eu acho que, para mim, quando eu vejo essa carta, ela tem esse sentido muito forte, assim, ela segurando esse disco, né? Esse pentagrama, essa moeda. Eu me preservar. Como é que eu me preservo com relação a isso, né? É uma carta que fala muito de confiar em si mesmo. Confie em você. Eu acho que se você está num trabalho, confiar em você, se autopreservar, cuidar do que você tem e cuidar de você. Isso hoje é muito importante quando a gente olha a esfera do trabalho, que as pessoas têm muito medo de tudo que está acontecendo. Tem gente que está perdendo a mão, tem gente que está pulando fora porque não quer mais viver o mundo como era antes. E eu tenho visto muito isso recentemente nas consultas, porque as pessoas estão recebendo o chamado para voltar presencial, e tem gente que não quer voltar presencial. É uma escolha de cada um, é o livre-arbítrio, e eu acho que passa muito por esta energia de autopreservação, né? Sim. De você confiar em você. É isso que você quer? Você tem isso claro para você? Então faça essa escolha. E se você está procurando uma oportunidade, essa é uma carta que também fala de progresso, né? Que fala dessa coisa de bem-estar, de autoridade. Então, confie em você. É como se eu estivesse dizendo, confie, né? Confie se você está fazendo, confie se você está buscando. É um momento de confiança, é um momento de atitude. Então, o mago mais ela significa, coloque isso em movimento, mas acredite, né? Uma coisa que eu sempre vejo com a Rainha de Ouros, que entra muito nessa energia da autopreservação que você falou, é que, como é uma energia feminina, às vezes eu acho que algumas energias femininas, elas tendem a se estender demais para a energia do outro. O que eu posso dar, o que eu posso oferecer. Só que no caso da Rainha de Ouros, né, ela está segurando a moeda dela, então é muito esse equilíbrio da pessoa valorizar, né, aquilo que você falou, se valorizar seus talentos, valorizar aquilo que você já tem construído. E eu sempre olho para ela assim, olhe para o que você precisa nesse momento, né? Não é um momento, talvez, de você só olhar para o outro, para a necessidade do outro, e a sua necessidade, e o que é importante para você nesse momento. E aí entra muito essa questão que você falou dessa transição, e é uma tendência que eu ouço alguns podcasts também, muito assim, do cenário cultural americano, que é o que tem de podcast, né? E tem essa vertente, tem alguns podcasts falando de que o quanto que
as empresas estão com dificuldade de reter as pessoas no corporativo depois de toda essa mudança, porque as pessoas não querem mais serem tratadas do jeito que era antes, sabe? Aquela coisa da obrigação de você morrer de trabalhar, um monte de gente com burnout, com depressão, com ansiedade, ninguém mais quer isso. Né? Então, as empresas elas vão ter que se adaptar também para as necessidades da pessoa. Como que aquela pessoa ela pode se sentir bem dentro de um trabalho corporativo? E eu acho que é muito essa energia da Rainha de Ouros também, né? De olhar para o que você precisa para poder contribuir, para poder trazer essa energia da abundância também de materialização. Como eu posso fazer o meu trabalho da melhor forma possível? O naipe de ouros, só lembrando, ele fala de tudo que é palpável, né? De terra. Então, essa coisa, como é que você se aterra? Como é que você cuida de você? Então, Sim. Tem um negócio legal que você falou nessa energia do matriarcado, que é uma energia muito de doação, mas quando a gente olha para a carta, ela não está estendendo a moeda, né? Ela coloca e segura a moeda, e ela olha com delicadeza e com cuidado para ela, né? Sim. Muito interessante. Muito interessante. Então, o que a gente pode dar de conselho para as pessoas dessa Rainha de Ouro? Acho que é muito isso, né? É um momento de você olhar para as suas necessidades mesmo. De se autopreservar, de autopreservação, de confiar em você. E de valorização, né? Também. Confie. Como ela olha para a moeda, então confie no que você tem, confie no que está em você, confie em você. Isso é muito forte. De um jeito prático, né? Não é só ficar assim aspirando uma confiança. É como que eu faço isso na prática, né? Todos os dias aplicar aquilo, né? Aplicar aquele comportamento. Não é simples, né? Cartas de cor sempre tem uma análise bastante complicada. Sim. E essa fala muito dessa coisa do seu cuidar-se e confiar. Verdade. Então, acho que é por isso. Hoje a gente falou além do normal, né? A gente se estendeu talvez uns 10 minutinhos, mas tinha muito assunto. Não sei, às vezes vem, né, João, uns assuntos away. E era importante falar. Só era importante falar. E a gente se conecta com o momento, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, pergunta acho que não. Acho que tá tudo bem aqui no acho que as pessoas estão conectadas. Se alguém quiser depois perguntar alguma coisa, pode mandar por aí e a gente vai responder. Isso, e eu sempre deixo na descrição do vídeo o contato do João, o meu contato, então se vocês quiserem falar comigo ou falar com o João, tirar alguma dúvida, tá tudo lá, tá sempre lá na descrição. E vamos ver como vai ser esse mês de agosto, né? Daqui a pouquinho a gente volta para falar do mês de setembro, no mês do meu aniversário. E é isso, João, muito obrigada por mais essa participação, essa contribuição. Eu vejo que o pessoal fica bem feliz aqui, né, dessa troca, dessa interação, e eu acho que fica mais rico do que só uma pessoa falando, né? Uma pessoa vem e fala aquele monólogo, né? Não tem troca, mas como a gente tem essa troca, eu acho que você traz informações que puxam informação de mim, que puxa informação de você e vira muito essa energia do mago, né? Essa alquimia de trazer alguma coisa nova aqui também. Sim. Obrigado. Então é isso. Um beijo. Até a próxima para todos. Até a próxima.